Ariun era uma estudante recém-formada de arquitetura. Estava totalmente apaixonada por Maurício, um jovem professor. Ambos se conheceram em uma excursão para escalar as montanhas. Ela acabara de se formar em arquitetura e os pais, para compensá-la por tantos anos de dedicação aos estudos, lhe deram uma viagem para poder relaxar e conhecer os chalés das montanhas. E nessa viagem, ela conheceu na excursão Maurício, um professor de matemática. Como ela tinha um mês para poder aproveitar aquele paraíso, durante todo o tempo, ela e Maurício se identificaram muito, se tornaram grandes amigos. E com o decorrer da viagem, eles tiveram uma química muito forte. Foi aí que Maurício se declarou para a Ariun. Falou que ele estava gostando muito dela, que ela era uma pessoa extraordinária. E ela também gostou demais de Maurício. E ali começou um relacionamento. Durante toda a viagem, eles ficaram juntos. Maurício falou que ele era um cristão, estava um pouco distanciado de Deus, mas ele sabia que a Ariun não era cristã. Ela seguia uma outra religião. Só que, como ele estava afastado, ele falou que iria ser compreensivo. Ele iria compreendê-la se ela estivesse disposta a ficar realmente com ele. E ela falou que ela estaria disposta a ficar com ele. Logo depois que acabou a viagem, todos voltaram para a cidade. Maurício teria que voltar ainda para o seu país. Ele estava ali apenas de passeio, de viagem, de férias, para conhecer os lugares daquele país. Foi então que Ariun e Maurício voltaram para a cidade. Maurício voltou para onde estava hospedado e a Ariun voltou para a sua casa. E então ela falou para os pais que ela havia conhecido alguém na viagem. Logo os pais queriam conhecer quem era essa pessoa que ela havia conhecido na viagem. E aí eles foram para a cidade e ela apresentou para os pais. Os pais foram bem frios com o Maurício. E logo depois que Maurício voltou para o hotel onde estava hospedado, os pais falaram que ela nunca mais poderia vê-lo. Ela tentou explicar para os pais que ele era um professor renomado, era professor de matemática bem conhecido na cidade, mas eles não quiseram saber. Eles jamais permitiriam que aquele homem se infiltrasse na família deles, sendo que a Ariun já tinha até mesmo um pretendente que os pais já haviam arranjado para ela. Durante uma semana ela foi impedida de ver Maurício. E ela estava muito aflita porque ela estava gostando muito dele. Ela estava disposta a tudo, a não viver aquela vida. Ela reconhecia que os pais tinham sido tão amorosos e cuidadosos com ela, mas ela não queria viver aquela prisão para sempre. Ela abdicou de tudo, de conhecer alguém, de fazer o que ela queria para fazer o que os pais queriam. Foi então que ela tomou uma drástica decisão. Ela era filha única e os pais até mesmo pegaram o passaporte dela com medo dela sair do país com aquele homem. E foi justamente que mais os pais temeram que Ariun fez. Ela simplesmente arrumou somente suas roupas e falou para o Maurício que estava disposta a fugir com ele de maneira clandestina, e assim eles fizeram. Maurício estava totalmente distante de Deus, era uma pessoa que também estava sem noção e nem imaginou. Movidos pela paixão, fugiram pela fronteira do país para chegarem assim até o local onde Maurício poderia voltar para o seu país também. E assim eles fizeram. A Ariun estava totalmente decidida a fazer isso. E Maurício também estava totalmente decidido a fazer isso. E assim eles fizeram. Fugiram para a fronteira e foram assim morar no país do Maurício. E assim o tempo passou e a Ariun e Maurício foram morar juntos. Logo decidiram que se casariam. Assim mesmo, no país do Maurício. A Ariun, com seus documentos, conseguiu se casar, com testemunhas, casou com Maurício. E eles estavam muito felizes, mas Maurício estava muito incomodado, porque ele achou muito egoísmo dos dois abandonar os pais de Ariun, sem nem mesmo dar uma satisfação e nem mesmo querer saber como eles realmente estavam, porque Maurício estava voltando devagar para a casa de Deus. Ele voltou, se reconciliou com Jesus. Ariun se converteu a Cristo. Já fazia 6 meses que eles estavam de volta no país e logo descobriram que Ariun estava grávida. Nossa, eles estavam muito felizes, mas eles pediram uma orientação do pastor. Eles não queriam continuar desse jeito, sem os pais de Ariun saber notícia dela. Não sabiam como realmente eles estavam. O pastor então aconselhou eles a fazer um propósito de oração e Ariun pudesse assim entrar em contato com os pais e falar onde ela estava e como ela estava.
O tempo passou e Ariun estava sempre tentando entrar em contato com os pais. Ela estava também em propósito de oração pelos pais e pela nova família que ela construíra ali com o Maurício. Os pais falaram que eles não tinham mais filha, que a filha deles havia morrido para sempre. E ela ficou muito triste. Mas mesmo assim, ela e Maurício fizeram um propósito. Durante o tempo de gravidez, está orando pelos pais. Ela já estava com 5 meses de gravidez e a barriga já estava enorme. Ela tirou fotos, mandou para a mãe pelo e-mail, mandou pelo celular, mas a mãe simplesmente bloqueou ela e falou: "Eu não tenho filha, minha filha já morreu há alguns meses atrás." Meses se passaram. Ariun começou a trabalhar na sua profissão de arquiteta, assim como Maurício voltou a trabalhar também na profissão dele como professor de matemática. E naquele período, ela pensou muito com relação aos seus pais, sentia muita falta deles, estava realmente arrependida de tudo que ela havia feito com relação à desobediência. Agora que ela sabia quem era Jesus Cristo, porque ela já havia se convertido ao cristianismo, havia se convertido a Cristo, ela estava com uma nova mentalidade, com um novo pensamento. Então sempre ela estava tentando se comunicar com os pais, mas todas as vezes não conseguiu. E ela precisou realmente estar fazendo assim uma terapia e até mesmo visitar um psicólogo para que ela pudesse saber tratar essa situação. Porque durante toda a sua gestação, os pais não queriam contato com ela e isso a machucava muito. Mas todos os dias ela orava pelos pais, ela orava pela sua gravidez, ela orava por toda aquela situação, entendendo que no momento certo e na hora certa, ela conseguiria falar com os pais, Deus a ajudaria a vencer tudo que ela estava passando. O tempo de dar à luz chegou. Ariun teve um bebê forte e saudável. Ela conseguiu novamente o contato da mãe, conseguiu falar com a mãe. E antes que a mãe desligasse, ela falou: "Mãe, por favor, me perdoe." Ela pediu perdão para a mãe, pediu perdão para o pai, mandou novamente fotos e mais uma vez eles bateram o telefone na sua cara. Ela ficou muito triste, muito desanimada, mas ela conseguia entender como os pais ainda estavam muito chateados e magoados com ela. Ariun e Maurício então descansaram em Deus e continuavam sempre orando pelos pais dela e tocaram a vida para frente. O neném de Ariun, o menino, já estava bem crescido e mais uma vez Ariun estava grávida. Eles queriam uma família bem numerosa e estavam muito felizes e confiantes no Senhor. E o tempo passou, as crianças cresceram e mais uma vez Ariun estava grávida novamente. E nesse tempo eles estavam ali, fazendo o trabalho do Senhor, empenhados na igreja, tinham a sua devocional como família, liam a Bíblia, oravam, estavam sempre buscando a Deus, sempre tentando consertar os seus erros, estavam felizes. O que estava faltando era a restauração do relacionamento de Ariun com seus pais. E naquela semana, os pais de Ariun ligaram para ela e falaram que eles estavam indo ao encontro dela e da família dela. Então, as orações de Ariun finalmente foram respondidas. Naquela manhã, Maurício e Ariun saíram para passear com os filhos em uma praia. Estavam bem animados. Os avós chegariam naquele mesmo dia na cidade. Praticamente mais de 10 anos depois, ela poderia rever os pais. Eles tinham uma novidade para ela. Eles estavam ansiosos para saber que novidade era essa. Sim, os pais de Ariun chegaram. Foi muito choro, muita lágrima, muito sorriso. Os pais de Ariun confessaram a ela e também para o Maurício, pediram também perdão pelo preconceito deles, na verdade, e disseram que agora eles haviam aceitado Cristo como Salvador. Nessa caminhada toda, pessoas foram lá e evangelizaram eles e falaram de Jesus. Eles aceitaram Jesus e entenderam que o perdão era necessário para que a família pudesse viver em paz. Depois de tudo aquilo, a família orou e agradeceu a Deus por aquela restauração que houve entre eles. A família foi restaurada, liberaram perdão e ali oraram, louvaram a Deus e agradeceram. E os pais de Ariun estavam muito felizes por conhecer os seus netos e até mesmo eles foram lá para passar um tempo com eles. Logo, eles compraram um apartamento próximo à casa de Ariun para poder estarem ali em contato até ela ter o seu bebê. E ela estava muito feliz e realizada. Eu só pude agradecer a Deus por Deus ter feito tudo isso.
Na verdade, ela não queria olhar o passado e nem queria olhar o futuro. Ela queria só viver aquele presente e aproveitar aquele momento ali com os pais e com a família, entendendo que tudo foi propósito de Deus.